Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem é do glória, diga glória. Quem é do aleluia, diga aleluia. Quem está feliz de estar aqui, diga ainda bem que eu vim, Jesus. Foi o Senhor quem te trouxe, eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Foi o Senhor quem nos trouxe, quem nos reuniu aqui nesse lugar nessa noite. Como diz o salmista, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Se nós estamos aqui nessa noite, foi porque o Senhor nos reuniu nesse lugar. Você sabe que o nosso corpo, né? Voluntariamente para Deus, ele não produz normalmente nenhum bem que glorifique a Deus. A nossa carne é muito egoísta. Então todas as vezes que o nosso corpo está subordinado a um ambiente de culto, a um ambiente de adoração, a um momento de celebração como esse, onde Deus é o centro, aonde nós estamos através de todos os louvores, orações, palavras de oração, palavra ministrada, deixando claro o tempo todo que Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as vezes que nós estamos numa atmosfera como essa, nós estamos aqui por causa de uma condução do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra em nós. Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que você não está onde está. Não está debaixo da chuva como está. Não está sentindo ou suportando talvez uma dor na coluna, um esporão no pé, mantendo um nível de concentração para prestar a Deus um culto racional, debaixo dessa glória, só porque você é bom, só porque você quer. Não, não, não. Há uma operação direta do Espírito Santo operando em cada uma das nossas vidas, para que nós possamos estar aqui nessa noite, tendo os céus como a nossa testemunha, tendo toda a cidade de Viana como nosso testemunha, para reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o único mediador entre o Deus e os homens, e por Ele nós estamos aqui. Por Ele vale cada sacrifício, por Ele vale cada manifestação de amor, por Ele vale cada renúncia, por Ele, por causa da sua palavra. Não estamos aqui por causa de nenhuma outra coisa, senão pela sua palavra. Ah, Camila, eu vim por causa de Jesus. É por isso que eu repito, você está aqui por causa da sua palavra, porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Ele é a palavra que habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de justiça e cheio de verdade. Camila, então o que você está dizendo? Que eu estou aqui por causa de quê? Você está aqui em gratidão a Deus por esse centenário, celebrando ao Senhor, mas acima de tudo isso há no seu coração uma expectativa contínua de receber da parte de Deus uma palavra, porque somente quando Deus fala conosco tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus disse ao nosso respeito, começa a perder força dentro de nós. Ele é aquele que organiza os nossos pensamentos, Ele é aquele que coloca em ordem a nossa vida, e isso vai nos dando grata satisfação de podermos participar de uma noite como essa. Então, se você pode, estenda a tua adoração mais um cadinho com glória a Deus e aleluia, demonstrando para Ele o quanto você é grato, o quanto você é grata de poder estar aqui nesse centenário, dizendo: Deus, eu também faço parte do corpo indivisível de Cristo sobre esta cidade. A Ele a glória e a nós a alegria da comunhão. Olhe para alguém com carinho e diga assim: ó, ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. E foi o Senhor quem te trouxe. Deixa eu ver se você está me ouvindo bem. Complete aí, por favor. Foi o Senhor quem te? Foi o Senhor quem te? O que significa isso, Camila? Significa que nesta noite você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu vou falar de novo. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Camila, mas eu estou em pé. Você está no lugar certo. Camila, mas está chovendo. Na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando
você está num lugar assim, você está debaixo de um alinhamento. Qual é a palavra que eu falei, igreja? Significa que quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, até o que era para dar errado na tua vida dá certo, porque Deus começa a corrigir, a alinhar aquilo que está fora do lugar e aquilo que nós não temos condições por nossa própria capacidade de resolver. Então é um privilégio estar aqui. Eu me sinto honrada de estar aqui. Quero glorificar a Deus e render graças ao Senhor por poder estar diante de príncipes e princesas do Eterno. Um dia o Senhor fez promessas e Ele me disse: eu vou te colocar entre os príncipes da terra. E eu tenho certeza que Ele estava falando de gente como eu vejo hoje aqui. Então é um privilégio. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Hoje nós estamos subordinados, a autoridade dele aqui nessa casa, e como é bom sentir a unção que ele carrega. Pastor Pedro Damasceno, muito obrigada, viu? Deus abençoe a missionária Conceição, falei certo? Que casal abençoado, não parece que tem tantos anos de ministério como eu já ouvi aqui. Eu ouvi uma história de que quando o Senhor chegou aqui, tinha um pequeno rebanho, e Deus foi lhe dando graça, mas de acordo com a história que Spurgeon me contou, sua pele não combina com essa história. Me fala o que o senhor está bebendo, que eu quero beber também. Irmã Conceição, quando eu pergunto isso para as mulheres de Deus, e a senhora está incluída nisso, eu falei: irmã, como é que faz para ter essa pele? Aí as irmãs dizem assim: ah, irmã, é Deus. Eu digo: mas é o mesmo que eu sirvo. Porque como pode, meu Deus? Coisa linda, feliz de conhecer vocês. Deus abençoe. Deus abençoe também o nosso amigo Spurgeon Damasceno. Já falo assim porque senti o Espírito Santo em sua vida, viu? Deus abençoe, irmã Thaisa, falei certo? Deus abençoe, é uma honra conhecer vocês. E toda a família do pastor Pedro. O senhor tem mais 2 irmãs, né? Tem outros? Multiplicou a terra, aleluia, pastor Pedro, Deus lhe abençoe. Mas eu vou falar só de uma e quero mencionar a todas ao falar dela, que é a Mical, que eu já acompanho aqui no Maranhão já há algum tempo, em São Luís. E é sempre uma mulher de coragem, de fibra. Poder tê-la em nosso meio nessa noite é uma honra, viu, Mical? Onde você estiver, Deus te abençoe. Todas as autoridades que o Senhor levantou aqui para esse tempo, não é sempre que eu posso falar isso, mas hoje eu posso dizer, viu? Eu sinto aqui um clima de muita intercessão. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui na nossa retaguarda. Tem lugares que às vezes a gente sobe e a gente diz: Jesus, me ajuda. Mas aqui a gente sente que não precisa se preocupar tanto isso, porque já tem alguém dizendo: Jesus, ajuda ela. Então Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Pedi ao Senhor que me confiasse algo para essa noite, e o Espírito Santo de Deus me levou a Ezequiel, capítulo de número 37. Então, se você trouxe a palavra de Deus e deseja abri-la, compartilhe conosco o texto. Se não, apenas abra muito bem os seus ouvidos, e isso será o suficiente, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você continuar prestando atenção como você está fazendo, isso é o suficiente. Glória a Deus. Capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, versículo 1 em diante, diz assim o texto sagrado: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, preste muita atenção. E Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar, em outras versões, e me fez passar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Jeová, tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e estenderei pele sobre vós, porei em vós o espírito, e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. Por favor, guarde isso. Portanto profetizei como se me deu ordem. Guarde isso, eu vou repetir a terceira vez. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. E eu olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. E você diz amém por essa palavra. Glória a Deus. Veja, a palavra do Senhor, ela nos afirma, de acordo com o autor da carta aos Hebreus, que tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes, céu, terra, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente, tudo que é tangível, físico, material ou sensível, abstrato e imaterial, tudo que faz parte da sua existência, é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Céus e terra, tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Que palavra o autor da carta aos Hebreus está se referindo? Ele está se referindo à palavra de Deus. Ele está dizendo que tudo que existe e tudo que há só está diante de nós e podemos tocar e reconhecer como existência, como criação do mundo, porque Deus manifestou a sua palavra. Guarde isso, por favor, e complete aí. Porque Deus manifestou a sua? Porque Deus manifestou a sua? Então veja. Agora, pense comigo, eu gostaria que você pensasse comigo. Não pegue o celular não, o que você vai gravar passa, o que você bota no coração vai aonde você entrar. Então continue com essa mesma reverência, continue com essa mesma reverência. Então veja, eu quero que você pense comigo, nós estamos falando sobre o poder da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus, ela traz à existência as coisas que não existem. Agora vamos para Gênesis 1, só para a gente poder confirmar biblicamente e concordar com aquilo que o autor da carta aos Hebreus está falando. No princípio, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, quem lembra? Haja luz, e houve luz. Agora eu quero que você raciocine comigo. Deus é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Em Ele não há sombra alguma de dúvida ou variação, Ele é o eterno. Ele não existe porque não foi criado, Ele é desde sempre, como disse para Moisés, eu sou, ok? Então se Deus quisesse criar tudo que existe, tudo que há, com apenas a expressão de um pensamento, sem que houvesse necessidade de uma verbalização, por favor, não me deixe sozinha, raciocine comigo. Deus poderia ter feito existir tudo que existe e há, sem a necessidade de verbalizar nenhum tipo de palavra, sim ou não, igreja? Sim, Ele poderia. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele poderia fazer mares, oceanos, rios, água doce, água salgada, firmamento, céu, terra, estrela, lua e todas as coisas, sem que Ele tivesse necessidade de manifestar nenhuma palavra. Há de pensar também que a palavra que Deus manifesta, de acordo com o relato de Moisés na criação do mundo, em Gênesis 1, relatado pelo próprio Deus, essa é a nossa fé, amém ou não amém? Amém ou não amém? Para quem Ele se refere, Ele não precisa de plateia.
Aquilo que está diante de nós, naquela ocasião, não existia. Então Deus não precisa fazer para aparecer. Ele não precisa de autoafirmação diante de Deus, ou melhor, diante dos anjos. Ele está ali. E o texto diz que o seu espírito se move sobre a face do abismo que estava em trevas, aonde água já tinha uma partícula de existência. Então veja, Deus está presente e Ele está se movendo. Guarde isso. Deus está presente e Ele está se movendo. Deus está presente e Ele está se movendo. Deus está presente e Ele está se movendo. E se Ele está presente e Ele está se movendo, aparentemente não é necessário fala. Aparentemente não é necessária a expressão de nenhuma verbalização. Deus está presente e está se movendo. Vamos falar a verdade cá para nós que somos pentecostais. Os pentecostais já vieram ou estão esperando acontecer alguma coisa para chegar aqui? Isso. Então veja, quantas vezes já sentimos a presença de Deus presente e se movendo, sem que Ele manifestasse palavra alguma. Essa experiência é real entre nós, sim ou não? Só que uma coisa é mover, outra coisa é transformação. Agora guarde isso. Deus está presente e está se movendo, mas Ele não realiza nada. Ele poderia ter feito existir tudo que existe há, sem a necessidade de verbalizar nada. Nós estamos falando do Deus Criador, mas não é assim que Ele trabalha. Deus tem uma característica impressionante. Ele tem princípios que estabelece para nós. E como Ele é Deus, Ele poderia estabelecer os princípios e não teria obrigação nenhuma de ter que cumpri-los, porque Ele é Deus. Mas Deus é muito coerente, apesar da sua soberania. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória. O teu Deus é muito coerente, apesar da sua soberania. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu que estou dizendo, é a compreensão bíblica que afirma no nosso entendimento. O que, Camila? Que o mesmo princípio pelo qual Deus opera em nós é o mesmo princípio pelo qual Ele se move através de nós. Que necessidade Deus tem de fazer o que fazemos, ou de dar o exemplo em fazer o que nos manda fazer, uma vez que Ele é Deus? Deus não tem essa necessidade, mas Ele é maravilhoso. Ele é um pai exemplo. Ai, eu vou falar de novo. Ele é um pai exemplo. Ele é um modelo para ser seguido. Uma das melhores maneiras de você adorar Jesus Cristo, a expressão viva do Pai, não é apenas adorando com glória e aleluia. Sabe quando Jesus mais se sente adorado por você? Não é quando você o adora, é quando você o imita. Que outro Deus você conhece com tamanho nível de coerência, cuja sua maior alegria não é expressa apenas em gritos de glória ou de aleluia, mas na capacidade daquele que diz o adorar, imitar as suas ações, obedecer os seus princípios. Então, para dar o exemplo, Ele poderia ter feito numa expressão, numa respiração, num pensamento, num movimento de luz, eu sei lá, mas não. Ele vai verbalizar. Agora olha que linda, Camilinha, Ezequiel 37 tem o que a ver com isso? Tudo! Larga de ser impaciente, chata. Presta atenção. Lembra que eu disse que, de acordo com o relato de Gênesis 1, Ele está presente e está se movendo. Quem lembra, diga amém. Está presente e está se movendo. E o mover de Deus é bom, gente. Fala a verdade, é ou não é? É ou não é? Quem já entrou no mover de Deus aí? Quem já não se reconheceu na hora do mover e falou, meu Deus! Mover é maravilhoso, mover é experiência. Mas não é garantia de experiência transformadora, porque só tem uma coisa que transforma o homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... E aonde vem a transformação? Pelo conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade pelo qual a palavra de Deus se refere, diz o quê? A palavra do próprio Deus. O conhecimento de Deus. Deus está presente e está se movendo, mas não está realizando nada. Só que aí o texto diz, e disse Deus. Quando Ele começa a liberar a palavra.
Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Ah, Camila, para que pular? Porque eu não posso voar, irmão. Porque olha, emoção não faz isso, mas é só falar da palavra de Deus que me dá vontade de sair correndo. Olha isso. Enquanto ele está presente e ele se move, ele não realiza nada, mas quando ele libera a palavra, a transformação, a criação do mundo começa a entrar em movimento. Quando ele verbaliza a sua palavra, grita aí após mim, completando, por favor. Quando ele começa a verbalizar a sua, grita, quando ele começa a verbalizar a sua, até o final da mensagem tu vai estar gritando mais alto, porque você vai entender o poder de verbalizar uma palavra. Complete aí, por favor. Quando ele verbaliza a sua palavra, aquilo que não existe começa a existir. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra começou a trazer a matéria. O espiritual começou a coordenar sobre o físico. Veja, o material e o físico não existia. Foi o espiritual que trouxe à existência aquilo que é físico e aquilo que é material. Há um convite de Deus para a sua igreja nessa noite. Que convite é esse, Camila? Que nós voltemos a dar mais crédito ao que a palavra de Deus diz do que ao chão que a gente pisa. A gente dá mais crédito ao que a palavra de Deus diz do que a cobertura da sombrinha sobre as nossas cabeças. Eu quero que você faça um exercício prático aí agora. Bata seu pé com firmeza no chão e veja se ele está sólido o suficiente. Veja se está firme, vamos? Larga de ser esquisito, menino, fala. Bate aí, tá firme? Tá firme ou não tá? Tá firme ou não tá? Pois o Senhor está dizendo: mais sólido, mais seguro, mais consistente do que o chão que você pisa é a palavra que eu liberei ao teu respeito. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Mas infelizmente, com o tempo, passamos a dar menor relevância ao que é espiritual por causa de circunstâncias físicas, materiais, financeiras. A pressão que uma dívida impõe em você passou a ser mais forte do que a promessa que Deus pôs sobre você. O diagnóstico que um médico apresentou diante de você imprime maior depressão do que a alegria de uma promessa que Deus implementou em você. Camila, por que isto está acontecendo? Porque eu não creio em Deus? Não. Todos nós que estamos aqui cremos em Deus. Até os que dizem que não creem, que estão desviados, que estão... Irmão, você não está, rapaz. Domingo à noite, 1 hora dessa, debaixo de chuva. Tu é mais crente que muita gente. Tu tá aqui ouvindo palavra, não tem ninguém dando nada, distribuindo salgadinho nem coisa nenhuma. Tá de pé e tá ouvindo palavra. Por quê? Porque você sabe de onde vem a direção que você precisa para a tua vida. E você não foi para tão longe que se esqueceu do caminho de volta. Então veja, por que isso começou a acontecer? Por que começamos a enfraquecer fisicamente? Porque a nossa mentalidade começou a enfraquecer cognitivamente, conscientemente. Eu não estou falando de espírito, eu estou falando de físico. Porque estamos vulneráveis, mais vulneráveis como nunca à depressão. Haja vista que agora temos mais conhecimento do que aqueles que vieram antes de nós. Por quê? Salomão vai dizer: porque aquele que aumenta em sabedoria também aumenta em tristeza, aumenta em encargo, aumenta em enfado. Ora, Camila, então conhecimento é ruim? Não, conhecimento é maravilhoso, mas letra destituída do Espírito de Deus. E Jesus disse: minhas palavras são palavras de vida, porque são palavras espirituais. Então a letra e o conhecimento humano começou a matar, a sepultar, a castigar e a enterrar o que cremos? Não, mas a prioridade daquilo que cremos. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui agora. Quantos aqui ainda acreditam que Deus é o único Deus na sua vida? Posso ouvir um amém? Tá fraco, só quem acredita. Camila, Deus é o único na minha vida. Eu não tenho outro Deus. Eu não divido com outra pessoa. Eu não tenho outra glória. Eu não tenho outra direção. Deus é o meu ar, eu reconheço. Dele é os meus dias, o meu levantar, o fôlego da minha vida, a minha direção, o dono do meu livramento, o que arrebata a minha alma, o que me
me tira da depressão, o que muda a minha história. Camila, eu não tenho dúvida. No dia bom Ele é o meu Deus, e no dia mau Ele é o meu Deus. Único, grita comigo e diga assim: único. Ok? Único, Deus sabe disso. Deus sabe que Ele é o único na sua vida. Só que Deus tem dito assim para mim: eu não duvido, e eu tenho visto que eu tenho sido o único já há muito tempo. Se Ele é o único, porque eu estou debaixo de abalo. Se Ele é o único, porque circunstâncias físicas estão se sobrepondo à minha capacidade espiritual. Se Ele é o único, porque eu tenho sido abalado. Ele está dizendo: eu sou o único e não deixei de ser o único, mas já há um tempo eu deixei de ser o primeiro. Não o escutou? Ou escutou tanto que entendeu e reagiu corretamente, pensando? Deus está dizendo: fala a verdade. Entra agora em estado de consciência. Fala a verdade. Algum outro Deus disputa com a sua fé? Não. Deus é o único. Amém ou não amém? Ele está dizendo: eu vejo que eu sou o único, mas eu tenho visto que eu já não sou mais o primeiro. Vamos de novo? Ele está dizendo: eu tenho visto que eu não deixei de ser o único, mas deixei de ser o primeiro. E tem diferença. Ele pode continuar sendo o único, deixando de ser o primeiro. Outras coisas que não são deuses estão perdendo ou tirando de nós o lugar de prioridade de Deus. Deus está dizendo: eu não estou perdendo nem para outro Deus, eu estou perdendo para coisas que nem Deus são. A gente já levanta pegando o celular, faz o almoço primeiro, depois a gente ora. Coloca as crianças na escola primeiro, quando eu tiver um tempo eu oro. E começamos a colocar em segundo plano a nossa vida espiritual. Vamos falar a verdade, gente, eu estou falando de mim também. Quantas vezes as circunstâncias físicas e externas imprimiram sobre nós maior pressão, fazendo-nos compreender ou achar que era melhor orar depois, jejuar depois, buscar depois, porque não tínhamos tempo para fazer com aquilo agora. Então, por que esse comportamento começou a ser adotado quase que inconscientemente por nós, numa movimentação instintiva da necessidade da carne? Por que que isso passou a acontecer? Porque passamos a acreditar que aquilo que tocamos, que aquilo que vemos, que aquilo que sentimos é maior do que aquilo que ouvimos. Começamos a achar que a palavra de Deus é abstrata e não é mais concreta do que o chão que você pulou aí. E Deus está dizendo: não é o físico que muda o espírito, é o espírito que rompe o físico. Olha o que João disse, que Deus é espírito. Vem comigo, gente. Deus é... Vem comigo, gente. Deus é... Mas eu não sei se por força de uma agenda artística manipulada por Satanás, com o passar dos anos foi se incutindo na nossa ideia desde a década de 80, e não é por isso a coincidência de um declínio, não de conhecimento, mas de decadência espiritual. Houve crescimento de conhecimento, mas houve arrefecimento de poder. E há uma incoerência nisso. Então eu não sei se por uma agenda globalizada, satânica, sutil e incutida, quantas vezes passamos a ver cenários, a estar diante das telas, aonde os espíritos na verdade são fracos. Espíritos não aguentam segurar coisas sólidas. Qual é a visão de espírito que a gente tem? De fantasma que atravessa a parede, que não pode ser segurado e que também não tem força para segurar nada. Aí vem João dizendo: Deus é espírito, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Então veja, a verdade é que na nossa cabeça enfraquecemos a potência espiritual, achando que o que é espiritual pode ser secundário, porque não é tangível. Mas volta para Gênesis 1, tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você pisa, não foi feito do que é visto, foi feito do que é ouvido, das palavras de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Grita comigo assim, diga a palavra. Diga a palavra.
faz lista para Deus material, dizendo: eu preciso disso, 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 disso. Antigamente buscávamos ao Senhor dizendo: Senhor, nos dá uma palavra, porque aquela palavra dava direção para o ano inteiro, e a gente conseguia isso, isso, isso e aquilo. Começamos a enfraquecer a potência do Espírito. Só que Deus nos trouxe nessa noite maravilhosa para nos lembrarmos que o Espírito ainda é mais forte do que a matéria. O Espírito ainda é mais consistente do que a matéria. O Espírito ainda se sobrepõe à matéria. O Espírito é quem traz a realidade à matéria. Eu não sei se você está entendendo, mas veja como são as coisas. Quando Deus visita um canceroso, não é Deus que fica com câncer, é o canceroso que fica curado daquela enfermidade, porque é o Espírito que altera a matéria. Quando você apresenta um boleto bancário num círculo de oração pela fé, dizendo: Deus, eu tenho não sei quantas parcelas e não tenho dinheiro para pagar, não é Deus que se sente endividado, é Ele que rompe a matéria e abre o recurso para pagar o boleto em dia, e você não ficar com o nome sujo. Então olhe a artimanha do maligno. Ele tem sido tendencioso a enfraquecer o nosso entendimento de potência espiritual, para que você passe a tentar corrigir as coisas do mundo físico com o mundo físico. Mas Deus nos trouxe aqui para nos lembrar: a nossa milícia não é carnal, mas ela é poderosa em Deus para a destruição de cadeados, fortalezas, tantas outras coisas que são espirituais e que estão acima daquilo que é físico. O salmista vai salmodiar e ele vai dizer assim: quem está na terra manda na terra. Vem comigo. Quem está na terra manda na... Mas ele diz: quem está no céu. Quem está no céu, manda no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Deus está dizendo: volte a dar valor ao Espírito. Celebramos a temática de Pentecostes nessa noite, sim ou não? Vamos lá, celebramos a temática de Pentecostes nessa noite, sim ou não? Olha a temática de Pentecostes. Quer conhecer a temática de Pentecostes, Atos 2? Jesus já havia liberado a palavra. Ele havia liberado a palavra. Primeiro a palavra, depois o Espírito. Se tiver primeiro o Espírito, mas não tiver palavra, não acontece nada. Lembra? Gênesis 1. Tinha o Espírito, mas não tinha palavra. Aconteceu o quê? Nada! Tenha medo não. Depois lê Gênesis 1 em casa. Mas depois que vem a palavra, aí vem o Espírito. Porque o Espírito age de acordo com a... Então primeiro vem a palavra. Qual foi a palavra que Jesus enviou aos 12? Eu vos dou o poder. Amém? Antes dele ser assunto aos céus, ele disse: eu vos dou o poder. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra verbalizada. Vem comigo, essa foi a palavra. Agora, depois daquilo dali, eles já receberam poder? Não, eles estavam debaixo de uma... A palavra iria dar a eles a habilitação para receber o poder. O poder vem do Espírito. Aí ele disse: portanto, ficai em Jerusalém, até que vocês recebam do alto. Não é do banco, é do alto. Eu vou falar como Deus está mandando, eu vou falar rasgado. Deus está dizendo: quando tu esperava mais de mim e menos do Bradesco, eu visitava o Bradesco para ele te visitar. Mas agora tu visita o banco primeiro para depois me visitar. Volta a me visitar primeiro. Portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não quer discípulo que tem palavra, mas não tem poder. Então eles ficam em Jerusalém. Você conhece a história, cantada, pregada, não é? E qual é a história? Unanimemente, orando como faziam todos os dias. De repente veio do céu. Veio da onde? O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Deus está dizendo para alguém aqui, para mim também. Está dizendo para alguém aqui:
Lembra quando você não pedia nada para ninguém sem antes pedir para mim? Tu não tinha a chave da network que você tem hoje, mas tu tinha a chave que ligava o céu e a terra. Porque tu cria que vinha do alto. Quantos dias de adversidade tu não foi na rua mendigar, mas tu entrou no quarto e disse: Senhor, Davi disse que foi moço e agora era velho, e nunca viu um justo mendigar nem a sua descendência. Pai, eu comi o almoço, mas o arroz acabou. Daqui para a noite faz um milagre na vida dos meus filhos. Quantas vezes antes da noite romper, o alimento chegava na tua mesa? Era Deus tocando alguém. Deus está dizendo: lembra quando tu me buscava porque tu reconhecia que a minha network era maior? Quem está na terra só manda na terra, tem que viver no sistema da terra, nos esquemas da terra, nos contratos da terra. Mas quem tem conexão com quem vem do alto, é como disse o salmista: aquele que está no alto manda no céu, manda na terra e manda embaixo da terra. Sempre foi, igreja, o espiritual rompendo o físico. Sempre foi assim. Mas começamos a desenvolver uma conduta aonde parece que o espiritual já não tem mais o mesmo peso, já não tem mais a mesma força. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Quantas vezes Deus nos coloca numa mesa especial, e na hora está todo mundo dizendo o que tecnicamente tem que fazer, quanto financeiramente tem que investir, e Deus te colocou ali para ser aquele que ia abrir a boca e ia dizer: ok, está aqui o projeto, ok, está aqui o contrato, mas vamos orar. Mas não, você fica com vergonha, porque agora você acha que os sabichões sabem mais do que Deus, e você tem medo de abrir a tua boca e manifestar o espiritual, porque você tem medo de ser visto como louco no meio dos sábios. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: isto não é uma questão de status, é uma questão de princípio. E qual é o princípio? Céu manda na terra, e espiritual infringe, irrompe na matéria, e nunca ao contrário. Vem de cima, se não vier de cima não tem nada embaixo. Davi disse assim: olha, todos esperam que de ti venha o sustento. Ele diz assim, se chove, se abres as nuvens, eles plantam. Se recolhe as águas, eles perecem. O que ele está dizendo? Todos esperam de ti. O ateu espera de ti. Ele não sabe, mas espera de ti, porque isso é um princípio. Tu estás acima de todas as coisas. Vem comigo. Camila, eu creio em tudo isso. Vamos para o segundo ponto, e é nele que eu quero ficar para entrar em Ezequiel. Veja, eu não tenho dúvida que você crê 100% em tudo que eu falei. Até porque eu não estou dizendo eu penso, eu acho, mas estou dizendo a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, está escrito assim, assim, assim. Então você crê. E eu não tenho dúvida disso. Camila, se eu tenho a palavra e se eu creio, por que eu não tenho atingido no mundo físico o poder espiritual? Porque minhas mãos já não curam os enfermos. Porque minhas orações já não trazem instruções claras para o povo de Deus. Porque a minha inspiração já se esgotou diante do que eu devo fazer. Camila, porque mesmo diante de toda essa verdade, crendo nela, concordando com ela, subordinada a ela, por que a minha vida é uma incoerência à realidade da prosperidade, da abundância, da revelação, do entendimento, da manifestação do poder que Deus derramou sobre nós? Por que, Camila? Será que é minha culpa? Não, porque é graça. Então o que é? Vou lhe dizer agora de acordo com o que está em Ezequiel 37, respeitando todos os princípios que nós utilizamos para chegar até esse ponto. Não é não crer. Você crê. Mas você não verbaliza. Você tem vergonha de manifestar
na tua língua as coisas que Deus falou no teu ouvido. Quando Deus fala no teu ouvido, você diz glória. Quando Deus diz, eu vou te honrar, você diz, eu não mereço, Deus. Aleluia, amém. Quando Deus diz, eu vou te usar, você pensa, eis-me aqui. Quando Deus diz, eu vou colocar diante de ti um povo, você diz, usa-me, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus diz, eu vou salvar aquele teu filho, não importa se ele é aviãozinho, dono do tráfego, você crê e você diz, eu sei, Senhor, que a tua palavra é fiel para cumprir. Eu não estou diante de um povo incrédulo, eu sei. Eu estou diante de um povo que crê na palavra, que vive na palavra, que anda pela palavra, que as vitórias que tem para contar, conta por ter recebido de Deus uma palavra. Então a pergunta é, se tu tens palavra, crê na palavra e está debaixo da palavra, porque você crê nela, mas ela não ganha vida material em você. Vou lhe trazer alguns exemplos práticos só para a gente entender, irmão. Quantos aqui, entenda, quantos aqui já não receberam da parte de Deus uma unção para cura? Quantos aqui em algum momento de culto, de manifestação do poder de Deus, dons foram pedidos, dons foram distribuídos, e alguém levantou a mão e disse, Senhor, eu recebo, e alguns receberam confirmação, até por intermédio de profeta, olha meu filho, eu estou ungindo as tuas mãos para curar, aonde você colocar as suas mãos, haverá cura. Quantas vezes você chora por esse chamado, quantas vezes você deseja manifestar a unção que o seu chamado carrega, mas quantas vezes de fato, ao colocar a sua mão, alguém foi curado. Aí eu vou te explicar. Agora mesmo, enquanto eu prego, você diz assim, é verdade, Senhor. E normalmente suas orações são assim, ó. Coloca na minha mão a unção de cura. Coloca na minha mão a unção de cura. É só um exemplo. Mas Deus está dizendo, mas eu já coloquei. Mas você continua orando dizendo, coloca na minha mão a unção de cura. Primeira verdade. Você acredita que Deus faz, mas não acredita que você recebeu. Segunda verdade. Segunda verdade. Você pede para Deus te dar o que na verdade Ele já te deu. Porque você crê que Ele faz, mas não crê que Ele recebeu. Vem para a segunda. E aí você está dizendo, Deus, me dá unção para curar. E Deus está dizendo, unção eu já dei. Segunda verdade, você não precisa de unção, você precisa de coragem. Quando Deus te dá uma palavra no espiritual, quem me ouve diga amém. Quando Deus te dá uma palavra no espiritual, você não mostra que crê sentindo, você mostra que crê agindo. Quando Deus te dá uma palavra no espiritual, você não demonstra com sentimento, você demonstra com atitude. Eu vou falar de um jeito então que todo mundo vai entender. Quando Deus disse, coloquei na tua mão unção de cura, Ele não está esperando você sentir óleo passar pelos dedos. Ele está esperando você levantar e botar a mão no acamado e dizer para ele o que Pedro disse para Enéas: Cristo te dá saúde, levanta-te. Mas vamos falar a verdade, por que não fazemos isso? Irmão, vamos jogar limpo nessa noite, vamos falar a verdade. Antes de falar do que queremos viver, precisamos de admitir coragem do que estamos vivendo. Por quê que isso não acontece? Porque você tem a unção e você crê. Mas você pensa assim, e se não acontecer? E se eu falar? Então veja, essa fé é pequena. Não é o suficiente para realizar milagres. Agora, Camila, mas é porque eu não sinto, olha para mim. Diga assim comigo bem forte, diga assim, a fé não sente. Tá fraco, quem tem ouvidos reproduza. Rapaz, se você não tiver coragem de repetir o que eu estou falando, vai ser mais difícil ainda repetir o que Deus disse. Se você está me vendo e não consegue repetir o que eu estou falando, como você terá coragem de reproduzir o que ouviu no invisível? Então eu vou te dar mais uma chance de começar a exercitar uma fé que provoca milagres. Diga assim, a fé não sente, a fé sabe, a
sentir para fazer, ela faz até sentir. Porque primeiro ela obedece. Obedece o que? A palavra. Então por que estamos tendo dificuldade de que Deus use a nossa própria vida, a nossa própria unção e a própria promessa que Ele nos confiou para que a nossa própria vida, a nossa própria casa e o ministério que Ele nos confiou comece a atingir outros níveis, outros lugares e outros ambientes de transformação? Para quê? Para próprio ego? Não, para alastrar esse nível de transformação. Quando é que eu ganho poder para transformar a minha vida? Quando eu vejo Deus usando alguém com poder para transformar a própria. Eu creio mais. E sobre esse alastro, o poder de Deus vai se manifestando. Então veja, cremos, recebemos, mas não repetimos. Então vamos lá? Essa é a equação que vai resolver nossa vida hoje. Cremos, recebemos, mas não repetimos. Olha para mim. Todas as vezes que você não tiver coragem para repetir o que Deus falou, feche a boca. Deus disse assim a Zacarias: Isabel, tua mulher, está gerando, vai gerar. Ele não creu. Ele disse: você vai ficar mudo porque você não creu. Foi castigo? Não, foi proteção. Quando você não tem capacidade de concordar, de repetir, de reproduzir o que Deus já falou para você, é melhor tu ficar calado do que você se opor ao que Deus falou. Veja isso. Deus toma Ezequiel pela mão, numa visão, Camila, se é uma visão, não é real. Não me irrita! Acabei de falar, pare de desconsiderar as coisas espirituais e irrelevantes diante das materiais. Elas são mais importantes. Uma visão te salva do acidente. Uma visão salva a tua família. Quantas vezes num culto de libertação eu ouvia Deus usando o profeta e dizendo: hoje não vai pela direita, vai pela esquerda. Era uma visão. Isso era na quarta, na quinta-feira, manchete: na rua direita, derramamento de sangue, no horário que você estava passando. Aí quem te livrou? A visão. Então pare de desconsiderar as coisas espirituais que você recebeu, irrelevante diante das físicas que estão colocando pressão ao seu redor. Resolva isso hoje. Ou você crê ou você não crê, meu filho. Para de perder tempo. Vai para cima. Já renunciou ao pecado, já renunciou a tanta coisa na vida, agora vai ficar crendo mais ou menos. Já foi hostilizado, perseguido, difamado, vai ficar preocupado se o outro está achando que você é normal ou louco. Vai para cima, a fofoca vai passar, a difamação vai passar, mas a palavra de Deus na tua vida vai se manter, vai te sustentar. Então vai para cima. Mas não! Tem vergonha de reproduzir. Tem vergonha de repetir. Por que tem vergonha? Porque está sempre pautando a sua vida no que vão pensar de você. Vão achar que eu sou louco. Camila, se eu repetir o que Deus disse para mim, vão me chamar de besta. Camila, se eu repetir o que Deus disse para mim, vão me chamar de arrogante. Se não estão te chamando de nada ainda, é porque tu ainda não teve coragem de reproduzir nenhuma frase. Numa visão ele veio, me tomou pela mão e me levou. Me convidou? Não, me levou. Aos escolhidos a palavra de Deus não é opcional, é imperativa. E glória a Deus por isso, amém? Não reclame dos privilégios que Deus te deu. Ei, sabe quando a gente tem que fazer o que outros não fariam? Deus está dizendo: isso não é um fardo, é um privilégio. Só está assim porque eu te escolhi. Você só chora assim porque eu te escolhi. Você só não consegue dizer não porque eu te escolhi. Recalachai.
Para alguém é fardo, mas para você é privilégio. Chamado é privilégio, dom é privilégio, talento é privilégio, ser do ministério de intercessão é privilégio, ter de Deus a unção profética é um privilégio, ser pastor de um rebanho é um privilégio. É o mundo que tende a amaldiçoar o que Deus abençoou. Me tomou e me levou. E por que Deus fez isso com Ezequiel? Porque não faz com todo mundo, mas com Ezequiel ele podia. Lembra quando a gente ora e diz: Senhor, tu tens a minha vida. Pegou ele e levou. Levou, guarda isso aqui comigo. Vou fechar aqui porque eu encerro em Ezequiel. Me tomou e me levou. Me tomou pela mão, me levou. Não soltou a mão dele. Enquanto não fez ele andar, irmã Conceição. Me ajuda? Vou te usar com delicadeza. Vamos supor que essa aqui é a mão de Deus. E você nos representa como Ezequiel. Na visão ele toma, ele leva. E eu tenho para mim que é como se Ezequiel ficasse estático. Só que o texto diz que o Senhor o fez andar. Eu quero que vocês imaginem a cena. Irmão, passear numa rua bonita, cheia de árvores num dia de sol, é inspirador, ninguém precisa te puxar. Não é? Ô, gente, passear numa festa com um vestido bonito, num dia de glória, ninguém precisa convidar a gente para passear. Só que eu estou falando de um vale escuro cheio de caveira. Cabeça, fêmur, osso. Tudo para cada um lado. A visão é desastrosa. Não é? Então quando ele chega, Deus começa a fazer ele andar lá. Ele vai fazendo andar. Significa que Ezequiel está feliz? Não, mas ele está andando. Ele está celebrando? Não, mas ele está andando. E quem faz ele andar? Quem faz ele andar? O texto diz que a mão de Deus, se você olhar a geografia do texto, a mão de Deus leva ele para dar uma volta no vale. Existem pessoas que acreditam que a mão de Deus só te leva para andar no shopping, que a mão de Deus só te leva para ser honrado por Açoeiro. Tem gente que acha que a mão de Deus só te leva para andar de avião, que a mão de Deus só está na tua mão quando você está sendo honrado, quando você tem dinheiro, quando você tem reconhecimento. Só que Deus está usando muita gente hoje aqui e Ele está dizendo: minha mão também te faz andar no vale. Inclusive é nessa hora que a minha mão mais te impulsiona a andar. O texto diz que Ele tomou pela mão e o fazia andar ao redor do vale. Se tem alguém debaixo dessa unção que eu também estou, pegue na mão de alguém, mesmo que essa pessoa não goste, segura na mão dela, mesmo que ela não queira, e faça o que fez Deus Ezequiel. Pega na mão dela, para ela sentir, para ele sentir que é Deus que faz ele andar. É Deus que faz ele andar. E me fez andar ao redor do vale. Aperta a mão desse irmão, deixa ele sentir a unção que faz ele fazer mala para viajar. Deixa ela sentir a unção que levanta ela e ajuda ela a fazer o almoço das crianças quando ela quer ficar na cama. E me fez andar. Tá tomando Rivotril, mas tá andando. Tá tomando Gadernal, mas tá andando. Tá no meio da crise, mas tá andando. É Ele que te faz andar. Faz o teu povo andar, Senhor. Ele faz você andar
Você diz, eu não vou pregar, mas Ele faz você pregar. Você diz, eu não vou mais cantar, mas Ele faz você cantar. Você diz, eu não vou mais trabalhar, mas Ele faz você trabalhar. Você diz, eu não vou ser mais pastor, mas Ele faz você apacentar. É Ele que está fazendo você andar. Ei, Bonai! Aleluia! Me fez andar. Agora tem uma coisa que a gente não pode perder no texto. Depois que ele andou, deu a volta no vale. Aí o texto diz assim: e me deixou lá. Meu Deus. Anderson, Stefano tá aí? Pronto, calma. Te acalma. Stefano, vem, porque vai soprar dos 4 cantos nesta noite. Os 4 ventos que soprou naquele vale. Ele camanalagai de remanagadagai de comananagasebre. Recomanai de canto remaia sai. Ah, Camila, você disse que é a palavra. Não, o que eu disse é que primeiro é a palavra, mas depois vem o mover. Becalamanto remanagai, rebalacando remanaia sebe de remintria. Eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi. Não que eu tenha alcançado todo o entendimento, que me dera. Mas eu aprendi isso esses dias, mesmo tendo esse texto tantos anos na minha memória. Olha o que vai acontecer aqui. Me tomou, me levou, me fez andar. E depois que Deus viu que ele andou e que ele mapeou, porque fez andar ao redor, volta completa, completa para mim, volta completa, volta. Depois que fez uma volta completa, deixou ele lá. Agora veja, o que o texto sugere? Que aquela mão que o fazia andar já não empurra mais no vale. Então aquela disposição, aquele ânimo que vinha de Deus para empurrá-lo, não está mais com ele. Ele diz, me tomou, me levou, me fez andar e me deixou. Só que a voz de Deus continua falando com Ezequiel. Por favor, gente, redobra a atenção, isso é muito importante. Ele diz, me deixou. Guarda isso. Ele diz, Ezequiel diz, ele me. Só que a voz de Deus continua falando com ele. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Senhor Deus, tu sabes, o que ele está dizendo? Do vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu fazes o que quiseres. Então diga-lhe assim, filho do homem. Deus vai liberar a palavra. Deus vai liberar a palavra. Você não precisa de mais carro, de mais dinheiro. Deus está dizendo, você precisa da minha palavra. É a minha palavra que te ensina a administrar os bens. É a minha palavra que te faz prosperar em tempo de crise. Libera a palavra, Deus. Você só precisa que uma oração seja respondida hoje aqui. E é essa, qual? Libera a palavra, Senhor, libera a palavra. Basta uma palavra, disse o centurião. Pedro disse para ele, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? O que você quer não está no banco, está na Bíblia. Aí ele disse, diga-lhe assim, filho do homem, Deus vai liberar a palavra. Olha isso, gente. Deus vai liberar a palavra e vai dizer assim, diga-lhe assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É Deus falando com Ezequiel. Quem está me ouvindo, diga amém. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, duas verdades. Primeira, Deus o deixou sem a mão que empurra, mas não sem a palavra que ressuscita. Deus está dizendo, enquanto você tiver a minha palavra, você tem tudo o que precisa, mesmo quando não estiver vendo a minha mão.
Segunda coisa, se Deus está dizendo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, os ossos secos tinham que ouvir, sim ou não? Sim ou não? Mas em casa medita melhor comigo, os ossos secos ouviram Deus falar com eles? Os ossos secos ouviram Deus falar com eles? Não ouviram. Os ossos secos não ouviam Deus falar com eles. Os ossos secos só obedeceram à voz de Ezequiel. Quando Deus falava, o osso não levantava. Mas quando Ezequiel falava, o osso levantava. Vem comigo. Vem comigo para não dizer que eu preguei heresia. Redobra a atenção. Pensa, teria então Ezequiel mais poder de fazer a palavra de Deus se mover do que o Deus da palavra? Faz sentido isso, gente? Não faz. Só que Deus deixou Ezequiel no vale. Então Deus se ausentou do vale, mas não se ausentou de... Alguém entendeu? Deus deixou ele no vale. Deus está dizendo, eu não estou no vale e nem preciso ficar, porque eu estou em ti. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Olha para alguém e diga assim, Deus não está no meu vale, porque Ele está em mim. Quando Ele está em mim, Ele está onde eu estiver. Aonde eu estiver, Ele está. Então veja, não é que os ossos não ouvem Deus, ou perdão, não obedecem Deus. É que Deus está falando deles, mas não está falando com... Está falando com quem? E mandando Ezequiel falar com quem? Mas a palavra na boca de Ezequiel é de quem? É de quem? Por isso ele está dizendo, aprende a reproduzir a minha palavra, aprende a liberar a minha palavra, aprende a repetir a minha palavra. Profeta que é profeta não inventa. Eu vou falar de novo, profeta que é profeta não inventa. Você acha que só é profeta quando fala em língua estranha? Você acha que só é profeta quando tem visões de Deus? Você acha que só é profeta se tiver uma língua estranha? Pois querem saber quem é profeta de verdade? Profeta de verdade não é quem inventa, é quem tem coragem de repetir exatamente aquilo que recebeu da boca de Deus. Isso é ser profeta. Então comece a aprender a abrir a sua boca e a reproduzir as palavras que Deus te disse. Deus está dizendo para alguém, o que o teu ouvido ouvir de mim, bota a tua língua para falar. Você tem falado coisas que Deus não disse. Deus diz, eu vou te usar. Você olha na frente do espelho e diz, eu não sou ninguém. Porque você não vê Deus na conta, não vê Deus no vale. E Deus está dizendo, você não me vê nele, porque agora eu estou em você. Eu coloquei minha palavra dentro de você. Você só vai me ver quando começar a liberar. Olha para mim, eu vim te dar um exercício. Eu vim te dar um exercício. Eu disse que eu vim te dar As melhores lições são exercícios. Não são coisas que a gente só ouve, mas são coisas que alguém nos pede para fazer. O que você ouve, você às vezes esquece. O que você faz, você não esquece. Alguém aprende a andar de bicicleta sem andar de bicicleta? Você pode explicar uma aula toda teórica de bicicleta. A pessoa só vai aprender a andar de bicicleta? De bicicleta.
Você vai na autoescola, tem simulador, tem prova teórica. Quando você recebe a pontuação, aqui também é Detran, né? 22 pontos, aprovado. Você é aprovado só na teoria? A prova teórica te dá habilitação? O que te habilita a pegar a habilitação? A prova? Então pode te ensinar a andar de carro. Você só aprende a andar de carro andando de carro. Podem te ensinar a cortar cabelo. Você só aprende a cortar cabelo cortando cabelo. Podem te ensinar a ler. Você só aprende a ler lendo. Podem te ensinar a cantar. Você só aprende a cantar? Podem te ensinar como um pastor deve agir. Você só aprende a ser pastor pastoreando. Deus está dizendo: você tem tudo que eu te ensinei. E por que não vive? Porque você não E quando eu digo pratica, não é confronto não, é repetição. Deus está dizendo: você não faz o exercício. Eu digo assim, ó, coloquei na tua mão, é Deus falando, coloquei na tua mão unção de cura, mas tu não toca em ninguém. Eu te disse, prega, mas você fica esperando o telefone tocar e a agenda vir. Olha para mim, pregador, você não é pregador quando o telefone toca, você é pregador quando Deus te dá uma mensagem. E quando Deus te dá uma mensagem, você não espera convite para pregar. Tu prega no almoço, tu prega na janta, tu entrega a revelação daquela palavra onde você estiver. Verdade ou não? Não tem a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que tem na palavra de Deus. Não é por isso que os ossos não estão fazendo nada. É porque Deus saiu do vale, mas está em Ezequiel, João 15. Jesus disse: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim, e eu nela, essa dá fruto. Muito fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Aqui está em mim, eu encerro aqui em João 15. Aqui está em mim, mas não dá fruto. Gente, pelo amor de Deus, povo de Viana, pelo amor de Deus, como pode ter Deus como agricultor, está na videira, recebe a mesma água, o cuidado da mesma pessoa, mas por que uma vara dá fruto e a outra não? Se as duas estão na mesma videira. Então vamos lá, quem é o agricultor? Diga a Deus. Quem é o agricultor? Quem é a videira? Jesus. Vamos lá? Quem é o agricultor? Quem é a videira? Quem são as varas? Isso. Então, se o agricultor é Deus, se a videira é Jesus, e se nós estamos sendo cuidados pelo mesmo agricultor, enxertados na mesma videira, por que quem está do nosso lado, um cresce e o outro não cresce? Um frutifica e o outro não frutifica? Para pensar. Todo mundo na mesma terra, todo mundo recebendo a mesma água, servindo o mesmo Deus. Jesus diz: todos vocês estão em mim. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: eu estou em todos vocês? Camila, não entendi, vai entender agora. Há muitas maneiras de nós estarmos em Deus, mas só há uma maneira de Deus estar na gente. O que ele está dizendo? Como vocês se identificam em mim, é com vocês. Às vezes vocês se identificam em mim numa peça de teatro, num louvor, num texto que leram. Tem muitas maneiras de vocês se identificarem ou identificarem a minha pessoa. Mas eu quero dizer para vocês que me sentem, que me ouvem, que me identificam, que eu não sou como vocês. Eu só me vejo em vocês de uma forma. Qual forma? Não é sobre vocês estarem em mim, é sobre eu estar em vocês. E como eu me vejo em vocês? Se as minhas palavras estiverem em
vocês. Por que tem vara que está nele, mas não dá fruto? Porque a vara está nele, mas ele não está na vara. E por que ele não está na vara se a vara está nele? Porque a vara não pratica a palavra. Aqui, ó. Sentir Deus e reconhecer que Ele é Deus para você. Coloca teu nome no livro da vida? Não. Porque não foi Pedro, não foi João, não foi a igreja primitiva, nem a romana, nem padre, nem pastor, nem grego, nem judeu. Jesus está acima de tudo que você discerne como religião. E foi Ele que disse: aquele que me confessar. Camila, reproduza isso. Aquele que verbalizar. Camila, e o mudo? Aquele que falar em libras. E o cego? Aquele que manifestar em braille. Aquele que colocar para fora. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: porém aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Ou melhor, ele será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. O que Jesus está dizendo, gente? Que você pode sentir Ele, falar com Ele, amar a Ele. E eu sei que ama. Ninguém fica até uma hora dessa, ouvindo uma palavra dessa, com uma pessoa que grita a beça, se não amar muito Jesus. Então você pode amar Ele, reconhecê-lo como único, sentir a presença dEle nos louvores, nas orações. Olha para cá. Mas nada disso garante a tua vida eterna. Por quê? Porque o que Jesus disse é que se não houver confissão, não haverá salvação. Ele está dizendo: o princípio pelo qual eu opero é o que eu também quero que vocês se movam. Tem que expressar, tem que verbalizar, tem que botar para fora. Olha o que ele disse, olha o texto. Olha o texto. Aquele que crê em mim vai confessar, porque a boca fala do que o coração está. Então das duas uma, ou o coração não está cheio, ou a boca não é coerente com o coração. Agora, se Jesus é o Senhor da tua vida, e eu sei que Ele enche o seu coração, está na hora de você confessar Ele com os teus lábios. Camila, mas Deus entende, mas não concorda. Eu não estou dizendo o que Camila pensa, eu estou dizendo o que Jesus falou, gente. E o que impede as pessoas de confessar o que sentem? Não é a falta de fé, é o excesso de vergonha. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Minha família era da pá virada. Eu só conhecia Jesus no presépio no final do ano. Para mim ele era um menininho na manjedoura. Falavam de Deus, mas não falavam de Jesus. Na minha casa. Eu ia para a igreja todo domingo, obrigada pela minha mãe que havia se convertido. Eu não gostava de ir à igreja, eu gostava de ir para o baile. Então eu achava que eu não podia entregar a vida para Jesus nunca. Eu dizia: Senhor, o pessoal do bairro me conhece. O Senhor sabe que todo domingo eu estou aqui, mas todo sábado eu estou lá. No domingo eu chorava na casa de Deus, mas no sábado, só Jesus na causa. Então todo domingo eu ficava triste por não poder, na minha concepção, entregar a vida para Jesus. E eu dizia assim: um dia quando eu largar tudo no mundo, eu vou. Um dia quando eu largar, eu vou. Um dia quando eu largar, eu vou. Aí um dia eu ouvi Jesus dizer que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Aí eu dizia: mas eu não posso ir desse jeito. Você tem noção? O baile era todo sábado e o culto era todo domingo. No melhor dia do baile,
O baile saiu do sábado e foi justamente para o... Aí eu falei, eu vou para a igreja, porque minha mãe me pegava para ir para a igreja. Só que eu dizia, eu vou com a roupa do baile. Fui de bermudinha, camisete, barriga de fora. Porque eu dizia, quando o culto acabar, eu vou direto para o baile. Só que aí eu dizia, nesse dia eu senti muita presença de Deus e eu dizia, mas eu não posso ir, olha como é que eu estou. Olha como eu sou, o Senhor me conhece. Aí eu ouvi o pastor Gervásio dizer assim, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Só que para mim aquilo era uma incoerência, porque eu só via os crentes tudo arrumado, engravatado, arrumado, alinhado, as irmãs tudo alinhadas. Então para mim eu pensava assim, só quando eu tiver igual essas irmãs eu vou, só quando eu tiver igual esses irmãos eu vou. Só que aí eu entendi que naquele dia Jesus não disse, se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E era assim que eu estava. E ele também não disse, eu vos arrebentarei. Não, ele disse, eu vos aliviarei. Eu aliviarei, eu aliviarei, eu aliviarei. Deus está dizendo a alguém, aproveite, porque nesta noite eu não sou o teu juiz, eu sou o teu advogado, eu aliviarei. Então eu fui tremendo, com muita vergonha, pessoal tudo arrumado, eu de shortinho. Fui para o altar, chorei e disse, eu não me garanto. Porque quando eu volto para casa, o Senhor sabe o que tem na minha rua. Aí eu me lembro, nunca mais eu esqueço. Eu disse assim, eu não me garanto, eu vou no teu nome. Rapaz, eu não sabia que o nome dele era tão poderoso. Eu ainda estava conhecendo ele. Parece que ele matou nos peitos e falou, sou eu mesmo, vem. Até hoje, irmão, firme. Nunca me afastei, nunca me distanciei. Talvez você está aqui nessa noite e diz, Camila, mas eu me afastei, eu me distanciei. O Senhor está dizendo, distanciou de quê? Então por que tu não está no Arrocha de Viana, está no Centenário? Deus está dizendo, tu não foi para longe demais que eu não pudesse te ver e nem você me ver. Se você está aqui é porque você ainda quer me ouvir. É noite de conserto, é noite de alívio. Camila, mas importa o que eu tenho no meu coração. A maioria das pessoas que não fazem uma aliança com Deus, não é porque não amam, é porque sentem vergonha. Camila, mas o que eu faço com a vergonha? Tu vai meter ela no bolso e vai entregar a vida para Jesus com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Como eu conheço um pouquinho, não conheço muito, porque só Deus conhece. Mas eu conheço um pouquinho do coração do Anderson. E ele já está conosco desde o início aqui do culto, celebrando ao Senhor. Você pode dar glória a Deus pela vida do cantor, do profeta Anderson Freire? Diga glória a Deus! Já está em nosso meio um adorador, diga aleluia! Coisa linda. Somando conosco. Então, como eu conheço um pouquinho, eu sei que ele é um cooperador do reino. Ele não é de muitos status e apresentações. E pessoas assim cooperam muito num momento como esse. Então eu sei que depois o pastor vai honrá-lo, apresentá-lo formalmente. Mas agora eu queria pedir ao amigo que, se possível, me ajudasse nesse momento. Porque quem vai encerrar esse momento é você, não sou eu. Eu vou lhe pedir essa gentileza. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, se o Anderson já tiver ok, no 3, todas as pessoas que estão aqui nessa praça e que tem o céu como testemunha,